Que a paz do Senhor seja com os irmãos. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, por podermos nos reunir em torno da Tua palavra, para meditarmos nela mais uma vez. Rogamos pela ajuda do Teu Espírito, que é o autor da Escritura, e é quem conhece mais do que ninguém o seu significado, e quem pode imprimir esse significado em nosso coração, em nossa vida. Então te pedimos, ó Senhor, que fales conosco e mostre-nos, ó Deus, a Tua vontade. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Então vamos abrir no livro do profeta Jonas. Ele fica depois de Daniel, para quem não conhece, Daniel, Oséias, Joel, Amós, aí vem Jonas. Obadias, Jonas. Capítulo 2. Mas antes de entrarmos no capítulo 2, eu quero ler com os irmãos um salmo que o que aconteceu com Jonas é a ilustração desse salmo. Salmo 139. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu aí estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. É isso que mostra Jonas, né? Para onde eu posso fugir da face do Senhor? De jeito algum, para lugar nenhum se foge da presença do Senhor. Mas Jonas teve essa ilusão de que podia desobedecer a Deus, fugir e passar imperceptível. Nós vimos já a história dele no capítulo 1. Deus foi até Jonas e disse: vai até Nínive, prega contra ela, porque já a sua malícia subiu até mim. E Jonas pegou e foi para Jope, entrou num barco. O Senhor falou para ele assim: vai para leste, e ele foi para oeste, no extremo do oeste. Vai para a terra, e ele foi para o mar. Vai para a cidade, e ele foi para o fundo do navio. Então ele fez tudo o que Deus mandou que ele não fizesse. E nesse pequeno livro, irmãos, nós vemos a soberania de Deus, como Deus é soberano em todas as coisas, e como Ele é poderoso, como a vontade dEle sempre é feita, e como Ele consegue conduzir tudo para que aconteça conforme o seu conselho. Ele simplesmente ordenou Jonas a ir, Jonas não foi, aí Ele ordenou o vento para se levantar contra o barco, depois ele ordenou que a sorte caísse sobre Jonas para que a tripulação conversasse com Jonas. Daí ele ordenou, quando eles quiseram poupar a vida de Jonas, ele ordenou que o vento ficasse mais violento ainda. Aí quando Jonas foi jogado no mar, ele ordenou que o vento se acalmasse. E aí, depois que Jonas foi lançado no mar, ele ordenou que um grande peixe viesse e o engolisse. Ele ordenou que ele permanecesse vivo.
Depois ele ordenou ao peixe que cuspisse Jonas na terra. Depois ele ordenou, pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo, que aquela cidade inteira se arrependesse, fosse quebrantada e cresce. Depois ele ordenou que uma planta subisse para fazer uma sombra para o Jonas invocado. Depois ele ordenou que aquela planta morresse. Depois ele ordenou que um vento quente soprasse sobre Jonas. E aí a gente vê como ele é soberano. E como ele dirige tudo. E como ele está presente em cada acontecimento da nossa vida. Então, irmãos, a gente vai continuar. A gente viu no capítulo 1 o que aconteceu. E aí no versículo 17 do capítulo 1, deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Há uma grande discussão, né? Quando a gente vai ler os comentários, alguns dizem que grandes tubarões brancos já engoliram pessoas. Não que elas continuaram vivas, mas foram engolidas. Já houve um caso antigo de um marinheiro que uma baleia o engoliu e ele voltou vivo. Mas o fato é que ninguém prova nenhuma dessas evidências. E nós nem precisamos provar nada. Foi Deus que ordenou. Então não precisa ser algo possível, porque Deus é o Deus do impossível. Se ele quiser, esse grande peixe engole e Jonas permanece vivo e depois é cuspido. Ele é o Senhor. Então, irmãos, esse livro ensina para a gente que o preço da desobediência é altíssimo. Não se desobedece a Deus e fica por isso mesmo. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender, porque a gente pode julgar Jonas, falar mal de Jonas, e, ao mesmo tempo, a gente está sendo um Jonas. Porque Deus ordena na sua palavra diversas coisas que muitas vezes a gente simplesmente ignora. Está escrito lá, mas eu não vou fazer. O Senhor disse para ler a palavra diariamente, mas eu não vou ler. O Senhor disse para orar sempre, mas eu não vou orar. O Senhor disse para estar sempre na casa de Deus em adoração, mas eu não vou fazer. Então, quer dizer, nós todos normalmente temos alguma coisa de Jonas, porque em alguma área nós desobedecemos a Deus. E não é fácil desobedecer a Deus. A obediência atrai as bênçãos de Deus, e a desobediência atrai o castigo de Deus. Verdade é essa. E uma coisa maravilhosa que a gente vê nesse livro de Jonas também, é que nós vemos os dois lados de Deus, que o pessoal sempre fala, né? Que é impossível. Deus é amor, mas Deus também é um juiz implacável. E o pessoal fala, mas não dá para um ser assim, como é que pode? Mas é o que a Bíblia diz. A gente vê o amor de Deus aqui de uma forma grandiosa, salvando os marinheiros, salvando o próprio Jonas, salvando os habitantes de Nínive, tratando com Jonas pacientemente quando ele fica perturbado no capítulo 4, mas nós vemos o juízo de Deus quando Deus fala assim, ó, vai lá avisar a cidade de Nínive que dentro de 40 dias eu vou destruí-la. O que é isso? Senão juízo. Ira de Deus. Então, existem esses dois lados em Deus, e a gente não tem que ficar tentando disfarçar isso. É o que a Bíblia diz, ele é um justo juiz e um Deus amoroso, os dois. Se Nínive não tivesse se arrependido, ela teria sido destruída no 40º dia. Assim como foi Sodoma e Gomorra, e assim como será todo esse planeta na volta de Cristo. Então a gente vê o amor e a graça e o juízo de Deus ao mesmo tempo. No capítulo 2, a partir do versículo 1, do 1 ao 9, nós vamos ver a oração de Jonas. A mensagem do livro de Jonas, resumindo, é o versículo 9, a última frase: do Senhor vem a salvação. A salvação pertence ao Senhor. Essa é a mensagem de Jonas e a mensagem da Bíblia inteira. Quem salva é Deus. Deus é que salva.
Deus salvou os marinheiros, Deus salvou Nínive, Deus salvou Jonas. Deus é o Salvador. Não somos nós que nos salvamos. Deus é que nos salva. E toda a glória deve ser dada a Ele, não a nós. Então Jonas vai chegar a essa conclusão no final da sua oração. Mas é interessante que a oração de Jonas é uma oração, a maior parte dela, recapitulando. A oração de Jonas está cheia de conteúdo dos salmos. Tem muita semelhança com salmos, vários salmos. Isso a gente aprende, sabe o quê? Que Jonas era um grande leitor da Bíblia. Jonas lia os salmos, conhecia os salmos, até de cor. E a oração dele vai ser baseada no espírito dos salmos. Então, como é importante a gente conhecer a Bíblia, quando a gente precisar orar, a gente orar certo. A gente orar conforme a Bíblia diz que devemos orar. Muito bom. Ele tem a mente cheia da palavra de Deus. Mas é interessante que, nós vamos ver a oração, ele faz uma oração, parte dela meio que recapitulando, mas ainda dentro do peixe. É muito interessante. Lembra que ele passou 3 dias no peixe, não foram 3 minutos. 3 dias. Então teve muito que pensar e muito que orar ali, né? Então ele faz umas orações iniciais e depois ele conta essas orações que ele fez. E alguma coisa é ali naquele presente dele mesmo. Então vamos ver aqui o versículo 1. E orou Jonas ao Senhor. Essa frase é uma frase que você lê assim, parece uma frase comum, mas é uma frase muito especial. Por quê? Porque Jonas não estava mais orando a Deus. Jonas não orou quando Deus o mandou ir para Nínive. Jonas não orou quando ele resolveu ir para Jope buscar um barco para ir a Tarsis. Jonas não orou dentro do barco, até mesmo quando os ímpios falaram, invoca o teu Deus, o que você está fazendo dormindo? Ele não orou. Depois, quando os ímpios o repreenderam, dizendo, quer dizer que você é um profeta de Deus, está em desobediência a Deus, e ele não orou. Ele não orou quando ele disse assim, me lança logo no mar, tipo, é melhor eu morrer do que ir para Nínive. Ele não orou. Quando ele falou, me lança no mar, tipo assim, que eu morra, mas eu não vá a Nínive. Só que quando a morte chegou, aí ele começou a orar. Então a gente percebe que Deus, muitas vezes, para fazer os seus servos orarem, Ele faz com que haja problemas, com que haja dificuldades, tribulações, sofrimentos. Porque muitas vezes a gente não sabe orar sem sofrimento. Se está tudo bem, a gente só sabe dizer, obrigado, Senhor, e mais nada. A gente aprende mais em 20 minutos de sofrimento do que em 20 anos de bonança, de fartura. O ser humano não costuma aprender nada com a fartura. Então, quando está tudo bem, tudo tranquilo, e Jonas não estava bem, não estava tranquilo, mas Jonas estava na teimosia dele, na arrogância, no orgulho. Mas só que quando a morte chegou, então Jonas orou. É interessante isso, e a gente deve evitar isso na nossa vida, né? Só orar quando está com problema, poxa. Que coisa triste, né? A gente nunca fala com Deus, não conversa com Ele, mal o conhece, não agradece, não adora, mas aí quando tem um problema, Deus, está parecendo um católico, está parecendo um religioso incrédulo, um falso Deus, que só o Deus dele só serve para resolver problemas. Então realmente a gente deve evitar deixar de orar constantemente. A gente tem que orar todos os dias, constantemente, para que quando a gente tiver com problema, a gente fique, vamos dizer assim, à vontade em conversar com Deus, porque a gente tem falado com Ele sempre. É uma vergonha isso, não é? Quando, por exemplo, a gente é pai, mãe, ou avô, avó, as crianças só procuram a gente atrás de doce. Só procuram a gente atrás de um dinheirinho.
Não é? Não é triste isso? Quando o pai chega em casa, trouxe presente, pai? Trouxe presente? Brinquedo? Brinquedo? Não. Sai, chora às vezes, despreza o pai. Quer dizer, muitas vezes a gente trata Deus assim. Só quando a gente precisa, vai a Deus. Caso contrário, nada. Então a gente usa Deus, infelizmente isso não é bom. Orou Jonas ao Senhor. Seu Deus, olha que interessante. Seu Deus, Deus é o Deus de Jonas, nem parece, né? Mas é o Deus de Jonas. Jonas é servo de Deus. Em pecado, em desobediência, em teimosia, em rebeldia, mas era servo de Deus. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, e mais estranho ainda, das entranhas do peixe. Em nenhum momento na história eu acho que houve um ambiente tão estranho para orar. Dentro do estômago do peixe, Jonas estava orando. E aí a gente vê, né, esse milagre, como é que Jonas não morreu logo? Deus o preservou. Foi um milagre. Isso aqui ensina para a gente que a gente pode orar em qualquer lugar. No ônibus, na rua, no monte, no banheiro, na laje, na sala, no quarto, no trabalho, no mar, no barco, no avião e até dentro do estômago de um peixe. Que bom, né? A gente acabou de ler, né, que Deus está em todo lugar. Ele é onipresente. Deus nunca está longe. Está sempre perto. Agora, então ele começou a orar, e você vai ver que já aqui no verso 2, ele já vai falar de algo que ele já fez antes. Olha só. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Então ele está retratando algo que ele já tinha feito. Assim que ele caiu no mar, uma coisa interessante é o seguinte, que eu estava lendo, que naquela época ninguém sabia nadar. Aprenderam a nadar mais depois. E mesmo assim, o judeu então sabia nada, que não tinha nenhuma intimidade com o oceano, com nada. O judeu detestava o mar. Então, com certeza que Jonas caiu e desceu igual um prego, foi direto. E aí, quando ele começou naquele desespero de afundar no mar, e de repente, até mesmo quando o peixe o engoliu, ele foi parar no estômago do peixe, ele foi tomado por uma grande angústia, porque realmente ele não sabia mais o que aconteceria com ele. Primeiro ele estava afogando, depois ele estava dentro de um estômago de um peixe. Imagina um lugar desse, totalmente escuro, onde ele não sabe nem onde ele está direito. E aí ele fala, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Isso aqui, Salmo 50:15, lembram? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Exatamente isso aqui. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Irmãos, os filhos de Deus sempre terão respostas quando clamarem ao Senhor na sua angústia. E quando clamarem, principalmente, né, com o espírito humilde, clamando na sua angústia, o Senhor sempre ouvirá. Então ele está dizendo, no pior momento da minha vida, quando eu já não sabia mais o que seria de mim, quando a morte realmente havia chegado, na minha angústia eu clamei e ele me respondeu. Você vai ver que essa oração, na verdade, é um louvor. É um louvor e uma adoração que ele faz, mas contando o que ele tinha feito antes. Do ventre do inferno, diz aqui, gritei, e tu ouviste a minha voz. É praticamente um paralelo, né? Aquela questão do paralelismo hebraico. Na minha angústia, no ventre do inferno, clamei, gritei, tu ouviste a minha voz, ele me respondeu. Ele está fazendo a mesma coisa, só que a questão aqui, essa palavra inferno, essa palavra é a palavra Sheol, que no Velho Testamento tem diversos significados.
Sepultura, abismo, profundezas, pó, morte, inferno, tudo isso Sheol significa. Então, algumas pessoas pegaram esse do inferno, eu clamei. Outras versões dizem assim, do além eu clamei, porque o Sheol também significa o além, o reino dos mortos. E pegam isso aqui para dizer que Jonas realmente morreu. Jonas morreu no peixe, e aí, lá de onde ele estava, ele clamou ao Senhor, e o Senhor o ressuscitou, depois que o cuspiu do peixe. Seria interessante isso, porque daria a mais semelhança ainda do que aconteceu com Cristo, né? Que Cristo disse que a morte e a ressurreição dele, a vida de Jonas era um sinal da morte e ressurreição dele. Só que a maioria dos intérpretes acreditam que ele não morreu, não. Mas que ele, assim, vamos dizer assim, simbolicamente, é como que ele tivesse morrido. Só faltou parar o coração dele, porque ele foi sepultado. Ele foi sepultado no oceano e sepultado no ventre do peixe. Agora, na Bíblia não mostra. Por que não sabemos se ele morreu realmente? Porque ele pode estar falando aqui do ventre das profundezas. Porque ele estava lá no fundo do mar. Do ventre das profundezas eu clamei. Ele pode estar falando também do ventre da minha sepultura, que a sepultura dele era a barriga daquele peixe. Era um caixão para ele aquilo ali. Ele estava morto praticamente. Ele ia morrer ali. Então, esse texto, nós não podemos dizer que a palavra certa é inferno, porque pode ser inferno, pode ser sepultura, pode ser abismo, profundezas. O fato é que ele está falando que ele estava numa situação de morte. De morte. Não tinha mais jeito para ele. Por isso que no final ele vai falar, a salvação vem do Senhor. A nossa salvação é a mesma coisa, não tinha jeito para nós. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e o Senhor veio e nos salvou. Então aqui ele está realmente no pior momento da vida dele, e ele diz que onde ele estava, ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor. Agora lembra que aquele que estava clamando foi aquele que disse não para Deus. E aí a gente vê a misericórdia de Deus, porque Deus tinha dito para ele, vá pregar em Nínive, e ele não foi. O que ele merecia? Morte. O que é o pecado? Desobedecer a Deus, não é? E Jonas tinha desobedecido um mandato de Deus para ele pregar para salvar almas. Ele disse simplesmente não quero, porque ele não queria a salvação de Nínive. Porque se a Síria fosse salva, Israel ia acabar sendo destruída. Então ele, para poupar Israel, ele falou não. Quer dizer, ele discutiu com Deus, não concordou com Deus e desobedeceu. Então ele era um rebelde desobediente. Deus poderia ter feito o quê? Ele está clamando a mim? Não vou ouvir. Não vou ouvir. Vou deixar ele morrer. Mas Deus o ouve. Porque ele era um filho de Deus. E o Senhor ouve os seus filhos na sua angústia. Olha o verso 3. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, corrente marítima. Todas as tuas ondas e as tuas vagas, essa palavra vaga quer dizer onda também. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Notem que ele começou a atribuir a Deus o que estava acontecendo com ele. Você viu? Tu fizeste, quer dizer, eu estou aqui, claro, porque eu pequei contra o Senhor, mas foi o Senhor que fez tudo isso. O Senhor me lançou aqui nas profundezas. A gente tem que ter essa percepção, irmãos, porque hoje em dia muitos crentes pensam que Deus faz certas coisas, o diabo faz outras, e fica aquele negócio, né? Mas quando o diabo tirou os filhos de Jó e tirou as riquezas de Jó, o que Jó falou? Deus o deu, Deus o tirou. Ele não falou, Deus o deu e o diabo tirou. Ele falou, Deus o deu, Deus o tirou.
E tem alguns comentaristas e teólogos que dizem assim, não, é porque os judeus... Olha que absurdo que as pessoas chegam. Não, é porque os judeus, eles tinham uma noção, uma ideia de que Deus era responsável por tudo que existe. Os judeus tinham uma ideia de que Deus era soberano. Mas Deus é soberano, não é uma ideia do judeu. Deus é responsável por tudo. Mesmo quando o diabo age, Deus é que dá a autorização, a permissão. Por mais difícil que isso pareça às vezes, não é? Acontece uma coisa trágica, uma coisa terrível, Deus autorizou que acontecesse. É assim, irmão, que funciona. E não adianta a gente querer mudar isso. Deus é o Senhor de todos os acontecimentos. Algumas coisas Ele faz diretamente, outras coisas Ele permite que aconteçam. Mas Ele é o Senhor. Então Ele falou aqui, ó, tu me lançaste nas profundezas dos mares, e eu estou aqui, o Senhor me lançou aqui. Versículo 4. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Olha que coisa interessante, rapaz. De repente ele ficou preocupado com a presença de Deus. Ele fugiu de Deus. E agora ele diz, Senhor, eu fui expulso da tua presença. Ele não se importou com a presença de Deus e foi o primeiro a fugir da presença de Deus, não querer a presença de Deus. Só que agora, na hora da morte, na hora que a vida dele está praticamente terminada, aí ele se preocupa com a presença de Deus e percebe que Deus lançou ele lá no fundo do mar, lá nas profundezas. E aí, de novo, na ignorância dele, né, o Senhor me lançou da sua presença, eu estou lá no fundão, já estou longe do Senhor. Mas o Senhor está em toda parte. Então ele diz, né, versículo 4, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Olha a fé aqui. Olha a fé surgindo de um homem quase morto. O Senhor me lançou da sua presença, o Senhor me jogou no fundo do mar, mas eu creio, eu estou acreditando que eu ainda vou ver o templo da tua santidade. Esse templo da tua santidade é o templo de Jerusalém. Por que vocês acham que ele de repente achou que ainda ia ver o templo? Sabe por quê? Porque ele ainda estava vivo. Espera aí, eu estou aqui na barriga de um peixe, ou sei lá o que é isso, não sei. Não sei se ele percebeu quando o peixe estava engolindo ele, ou se ele nem viu o que aconteceu, mas eu estou aqui, mas ainda estou vivo. Se eu ainda estou vivo, é porque Deus está me poupando. Se Deus está me poupando, eu estou acreditando que de repente Ele ainda vai me usar, e se Ele vai me usar, eu ainda vou ver Jerusalém. Eu ainda vou adorar Ele no templo. Que coisa maravilhosa, né? A fé ainda continua, mesmo em momentos muito difíceis. Veja o verso 5. As águas me cercaram até a alma, isso é uma expressão, é claro. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Quer dizer, os montes, eles também estão no mar, né? Então ele está dizendo que ele foi até o fundo do mar, até o alicerce dos montes que estão lá no fundo do mar. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Quer dizer, eu estou trancado aqui, fui trancado aqui embaixo. Mas aí, aqui ele está continuando a falar da situação terrível dele, né? Mas tem um mais aqui, né? Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Rapaz, isso aqui tem essa frase que está escrita assim na nossa versão, tu livraste a minha vida da perdição, está certa. Só que tem outra forma de traduzir, que aí é incrível. Tu me levantaste da sepultura. Essa palavra perdição, que não é Sheol, mas ela também pode ser traduzida como perdição, destruição ou sepultura. E esse livraste pode ser traduzido como levantaste. Aí ele estaria falando da ressurreição, um símbolo, né? Porque estava ali como que morto, e o Senhor o tira daquele peixe, daquela sepultura,
E ele praticamente fala a frase do que aconteceu com Jesus Cristo. Tu me levantaste da sepultura. E não foi isso que Deus fez com Cristo? Ele não saiu da sepultura para a vida? Então aqui essa frase estaria quase perfeita com relação ao símbolo que Jesus tanto falou. Tu livraste a minha vida da perdição, ou tu me levantaste da sepultura, ó Senhor meu Deus. Versículo 7, quando desfalecia em mim a minha alma, quer dizer, quando eu já estava praticamente morrendo, eu me lembrei do Senhor. Olha aqui a fé de novo, né? Olha a fé aqui, quando eu estava quase morrendo, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração. Isso aqui é muito bonito, isso aqui é muito bom. Eu não sei se você já passou por isso, quando você está orando e quando de repente você percebe que você está orando de verdade. É tipo a oração entrou. Você entrou na presença de Deus ali. Você sente que ali você está com Deus, falando inspirado pelo Espírito Santo, e Ele está te respondendo, a oração entrou. Pegou, né? Porque a oração é assim, muitas vezes a gente faz a oração e é como se a gente estivesse repetindo palavras sem sentido, palavras mecânicas. E é o que ele está dizendo, eu estava orando, de repente eu percebi que o Senhor me atendeu, que a minha oração entrou. Gente, ele está fazendo isso tudo dentro do peixe. 3 dias, sabe o que eu estava pensando? O apóstolo Paulo ficou 3 dias cego, sem comer e sem beber, depois que ele viu Jesus, lembra? Depois que ele viu Jesus na estrada de Damasco, ele foi levado a Damasco, estava cego, porque tinha visto a glória do Senhor, ficou cego, e estava sem comer e sem beber 3 dias e 3 noites ali. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que aqueles 3 dias foram 3 dias de angústia profunda, não de alegria, tanto que ele não quis comer nem beber. Por quê? Porque ele lembrou de tudo que ele tinha feito. Os cristãos que ele tinha votado para matar, os cristãos que ele tinha prendido, torturado, tantas blasfêmias, tantas coisas, aquilo ali ficou remoendo. A alegria dele só veio quando Ananias entrou lá e disse, olha, seja batizado, recebe o Espírito Santo, Jesus enviou você para pregar aos gentios. Aí diz que ele levantou-se, foi batizado, se alimentou e se confortou. Só ali. Então eu lembro dessa questão também de Jonas, ficou 3 dias ali remoendo tudo que tinha acontecido com ele, toda a sua desobediência, toda a sua crise. E em determinado momento ele percebeu que a oração dele foi ouvida, e ele fala, no templo da tua santidade, né? Novamente lembrando, porque o judeu, ele tinha muito apego ao templo, né? Aquela ideia quando Jesus fala com a mulher samaritana, né? Não é nem nesse templo aí em Gerizim, nem em Jerusalém que vão adorar o Pai, mas vão adorar em espírito e em verdade, né? Quer dizer, em todo lugar. Mas o judeu, ele tinha aquele negócio, quando Daniel, por exemplo, abria as janelas virada para Jerusalém. Os muçulmanos fazem isso também, virado para Meca, né? É aquela ideia de Deus se concentra aqui. Então, sempre quando eles pensam em Deus, eles pensam no templo. Pensavam. Ainda pensam hoje, só que o templo hoje é uma mesquita, né? O cristão não, o cristão já está mais avançado nisso aí. Ele sabe que não é... Templo somos nós, né? Templo do Espírito hoje somos nós. Isso aqui não é um templo, isso aqui é uma casa de oração. E o nosso Deus, ele está em toda parte, ouvindo de todo lugar. Mas aqui ele fala, né? A minha oração entrou no templo. Ele deve ter lembrado da oração de Salomão. Quando Salomão estava inaugurando o templo, ele falou diversas vezes, olha, quando o teu povo tiver uma situação difícil, por rebeldia, tiverem sido mandados para o cativeiro, ou para um lugar longínquo e tal, quando eles invocarem, ouça, Senhor, segundo a tua grande misericórdia. Aí, quer dizer, ele deve ter lembrado disso, que o templo em Jerusalém era um lugar de graça, de favor, de misericórdia, de perdão, que o judeu podia receber.
E ele fala isso: entrou a minha oração no templo da tua santidade. Agora ele vai chegar, né, a algumas conclusões. A partir do momento que a oração dele entra, é o momento que ele é revigorado. Tudo isso dentro do peixe, tá? Ele ainda está dentro do peixe. Ele começa a ser revigorado, fortalecido. Aí ele toma algumas conclusões, algumas decisões. Olha o versículo 8. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Essa palavra vaidades é a mesma palavra traduzida como ídolos. Por isso que outras versões traduzem ídolos. Porque o ídolo, essa palavra ídolo, quer dizer alguma coisa oca, vazia, inútil. Porque o ídolo é inútil mesmo. O que um ídolo pode fazer? Nada. Então aqui ele pode estar falando, observam as vaidades vãs, já fica uma repetição, né? O mais certo é que ele devia estar falando mesmo, os que observam os ídolos vãos, quer dizer, os que olham para esses ídolos, esses deuses falsos, essas imagens, esses santos, essas várias religiões, os que observam esses ídolos, observam coisas inúteis, vãs. E os que fazem isso deixam sua misericórdia. Essa própria aqui, você pode reparar que está em itálico. Itálico é quando a letra está deitada. E quando a letra está deitada, significa que não tinha no original, foi acrescentada para melhor compreensão. Na minha opinião, essa palavra não precisava ser acrescentada. A maioria das Bíblias traduzem assim: o que os observam aos ídolos vãos deixam a misericórdia. Entendeu? Não precisa da sua própria misericórdia. Por quê? Também acrescenta, porque está falando com Deus, né? Então, observa a sua própria misericórdia, quer dizer, a misericórdia de Deus. O que ele está dizendo? Aqueles que vão atrás de ídolos, de deuses falsos, eles simplesmente deixam de receber a misericórdia divina, a salvação, a graça de Deus, porque confiam em coisas vãs, inúteis. E na verdade a idolatria provoca a ira de Deus, porque só Deus é o Senhor. Vocês viram aqui a questão de Jonas? Se a gente fosse segundo a tradição de algumas religiões aqui, a gente diria que foi São Pedro que levantou o vento, não Deus, né? E aí, na questão dos mares, foi Netuno que mandou o peixe engolir Jonas, porque é o Deus do mar. Está entendendo? O Deus do vento, o Deus do mar, o Deus do trovão. Não. Um só Deus que age de forma completa em todas as coisas. Nós não temos o Criador não criou departamentos e mandou, você faz isso, você faz aquilo, você faz... Não. Ele é responsável por toda a criação. Então, os ídolos provocam a ira de Deus. E aqueles que deixam de confiar em Deus para confiar nos ídolos, eles deixam a misericórdia de Deus, eles perdem a misericórdia de Deus. Talvez Jonas estivesse pensando nisso, pensando nos marinheiros, que primeiro invocaram os deuses, ou talvez ele estivesse pensando até nos ninivitas, que eram idólatras. E talvez tenha pensado nisso. Realmente eles não têm a misericórdia de Deus. Eu sei que ele lembrou que adorar qualquer coisa que não seja Deus é inútil. Talvez ele estivesse pensando que ele estava até adorando a si mesmo, porque quando Deus disse vai, ele fugiu, ele achou que era mais inteligente do que Deus. Pensa bem, eu estava meditando outro dia. Deus falou para Jonas assim, vai para Nínive que eu tenho uma palavra para ela, eu vou destruir essa cidade, eu quero que você vá lá. Aí ele pensou, não, mas de repente o que vai acontecer é que eu vou falar da destruição, eles vão se arrepender e Deus vai perdoar. E eu não concordo com isso não. Eu acho que Nínive tem que ser destruída para que Israel seja poupado. Ele raciocinou e não concordou com Deus. Pensa em Abraão. Deus falou com Abraão assim, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, e oferece ele no monte que eu vou te mostrar.
Imagina isso. O que, Senhor? Meu filho? Mas a Bíblia não estava escrita ainda na época de Abraão, mas depois ela vai ser escrita, e Abraão já devia imaginar que Deus não gostava de sacrifício humano, Deus odiava isso. Pô, mas Deus pedindo um sacrifício humano, e do meu filho, aquele mesmo que ele falou que vai, a descendência vai ser dele. Parecia totalmente ilógico, não é? Mas a Bíblia diz que de madrugada ele se levantou e foi. Deus falou a Abraão: vá, com a ordem mais difícil que um ser humano já recebeu na vida. Eu acho que não teve ordem mais difícil que essa. Pega o teu filho e sacrifica. E ele foi. Agora Deus falou com Jonas: vai pregar, Jonas. Ele: não vou. Entendeu? Então Jonas, ele adorou ele mesmo, o intelecto dele, os sentimentos dele, a vontade dele, a mesma coisa. Deus fala com a gente: olha, tem que ser assim. Ah, não, mas eu não acho que tem que ser assim. A igreja não está assim atualmente? Deus diz na sua palavra: você tem que casar e ficar casado com a mesma esposa até que a morte o separe. E a igreja está dizendo o quê? Não, claro que não. Deus não quer isso. Deus não quer que a gente seja infeliz. Deus quer que a gente seja feliz. E simplesmente estão se separando e casando, separando e casando, separando e casando. Contra a palavra de Deus. Por simples conveniência. Quer dizer, a gente está fazendo Deus a nós mesmos. Agora tem uma coisa muito bacana. Se eu não me engano, foi muito interessante que também Abraão caminhou 3 dias. Esse número 3 é forte, né? Abraão caminhou 3 dias até o sacrifício, quer dizer, ele teve 3 dias para pensar, 3 dias para desistir. Teve uma hora que Isaac falou assim: ô pai, olha só, estou achando um negócio aqui estranho aqui. O que, que é? Estou vendo aqui a faca, estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui tudo, só não tem um cordeiro. O que está vendo? Ele já era um adolescente, ele já ficou desconfiado, né? Peraí, o que está acontecendo? Não, o Senhor proverá para si o cordeiro, meu filho. E continuaram. Diz Hebreus 11, que Abraão simplesmente ele começou a raciocinar. Peraí. Deus prometeu na palavra que através do meu filho Isaque, uma grande nação será feita. E agora ele mandou matar esse filho. Então eu já sei o que vai acontecer. Eu vou matar ele e Deus vai ressuscitá-lo. Quando nunca tinha havido uma ressurreição na Bíblia. Ninguém nunca tinha ouvido falar em ressurreição. Abraão foi o primeiro a crer na ressurreição. E diz Hebreus, o autor de Hebreus, que em figura, simbolicamente, ele recebeu, ele o recobrou. Quer dizer, por quê? Porque ele realmente ia matar seu filho, foi Deus que o impediu, e o seu filho voltou para a mão dele. Então, simbolicamente, ele matou o filho e ele recobrou o filho de novo. Então, em símbolo, ele recebeu o seu filho ressuscitado. Que coisa incrível, irmão. Isso aí mostra para a gente que a gente tem que obedecer a Deus. Deus diz uma coisa, está dito, irmão. Porque hoje a cultura, porque a modernidade, que nós não estamos mais naquele tempo, e você acha que a palavra de Deus está sujeita a tempo? Então teria que ser uma Bíblia para cada década, né? O Senhor devia dizer: não, essa daqui eu falei para o século I, agora eu vou fazer uma Bíblia para o século II, agora é uma Bíblia especial para o século XXI, digitalizada, já vem já nos vossos computadores. A Bíblia é a mesma e sempre será. O Senhor falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar e não vão mudar. São as mesmas. Puxa vida, irmão, eu pego nisso toda hora para você entender, você não cair na astuta cilada do diabo, porque o diabo está acabando com a igreja, o diabo está levando a igreja no arrasto. São poucos os que estão ainda se apegando. Até mesmo pastores estão adulterando, estão casando várias vezes e estão sendo aceitos nas igrejas. A gente precisa firmar o pé. Você viu agora, essa semana, um pastor no Sergipe, estava na Polícia Federal,
foi acusado de racismo. Como é que eles chamam hoje? Eles têm um nome diferente agora, racismo, não sei o quê. Que agora o STF fez o favor de incluir preconceito contra os homossexuais como racismo também. Aí eles estavam sendo processados por preconceito racial homofóbico, porque 2 homens casados estavam querendo se batizar na igreja dele. E ele disse: aqui vocês não batizam. E eles botaram na justiça. E eles estavam lá na Polícia Federal. É assim, irmão. Aí você vai dizer: ah, tá bom, então deixa isso para lá, né? Agora pode, agora vale, está valendo. Daqui a alguns anos eles vão estar todos na igreja aí. Até aqui mesmo, aqui em cima. Eles vão estar nas igrejas. À vontade. Porque é isso que o inimigo está fazendo. A igreja está recuando. A igreja está cedendo. Está com medo. Está acuada. Está envergonhada. Ah, não quero que falem mal de mim. Eu não quero que fiquem me zombando. Então não vou. Deixa isso para lá. Terrível, irmão. Terrível. Imagina uma coisa dessa. Isso vai aumentar. Porque essas pessoas as fazem de propósito. Eu vou lá, vou pedir para batizar e aí eu vou processar. Já estão pensando, eles sabem que a igreja não vai batizar ninguém. Assim. Então vou lá, vou pedir, depois vou processar. Sabe logo o que vai acontecer com essa igreja. Mas a gente tem que estar firme até o fim. Então, irmãos, versículo 8, parece que o Jonas estava pensando nos ídolos, nas adorações. De repente ele estava achando que ele mesmo estava se achando um Deus. Aí no verso 9 ele fala assim, e agora vem, né, a conclusão dele: mas eu oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Olha o louvor aqui. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Nota uma coisa interessante. Olha o capítulo 1, versículo 16. Os marinheiros. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. A mesma coisa que Jonas fez. Ele disse: oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei, pagarei. Então ele está com a mesma atitude dos marinheiros. E realmente, irmãos, o Salmo 116 diz, né: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor. Mesma coisa. Então, irmãos, o incrível aqui é o seguinte: do Senhor vem a salvação. Jonas chegou à conclusão: Deus é soberano. Ninguém pode contra ele. E ele salva quando ele quer, ele salva quando ele quer fazer alguma coisa, ele faz e ninguém pode impedi-lo. E eu estou saindo, né? Eu estou dentro ele ainda estava, eu estou dentro da barriga desse peixe, na esperança de que eu ainda viverei, porque é o Senhor que salva. A gente sempre deve ver a Bíblia dessa forma, irmãos. Deus salva. Nossa salvação vem do Senhor. Ele nos salvou. E somente Ele. Aí vem o versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Impressionante, né? Falou o Senhor ao peixe. O Senhor fala o que Ele quiser, né, irmãos? Incrível. Se o Senhor falar ao sol assim: olha, sol, apaga. Acabou. Falou o peixe, ele fala, e todos têm que obedecer. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. É interessante essa questão de vomitar, né? Muita gente acha isso aqui, tipo, Jonas não estava valendo tanto que nem o peixe quis ele. E cuspiu ele na terra, né? Aí é interessante que a Bíblia não diz onde. Que pena que não diz onde, né? Alguns acreditam que
deve ter sido perto do lugar de onde ele saiu, Jope. Tipo Deus dizendo assim, ó, você fugiu de mim, saiu, agora você volta para o mesmo lugar que você estava. E aí Deus vai fazer vai dar a mesma ordem de novo. Que coisa incrível. Vomitou Jonas na terra, a gente não sabe onde, mas realmente o lugar mais simples para ele seria em Jope, que ele ficaria mais fácil, ele saberia ir. A distância era muito grande, irmãos, era tipo 30 a 40 dias de caminhada da onde ele estava em Jope ou em Israel até Nínive. 30 a 40 dias. Era como ir daqui a São Paulo e voltar a pé. O pessoal andava naquela época, né? Era só isso que ele tinha que andar. E às vezes a gente não anda daqui a ali para falar do Senhor com alguém. A gente de carro na garagem, morando a 500 metros da igreja, não consegue chegar na igreja. E o homem tinha que andar 40 dias para fazer a vontade de Deus. Falou, pois, o Senhor ao peixe, ele vomitou a Jonas na terra. Agora, é interessante, olha só o capítulo 3, verso 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Tipo assim, olha só, nada aconteceu, tá? Vamos embora. Faça o que eu te mandei fazer. Eu te salvei, eu te trouxe, mas vai fazer o que eu te mandei fazer. Deus, irmãos, ele é amoroso, ele é gracioso, misericordioso, mas isso não quer dizer que ele é, sabe? Eu não estou falando de Deus, tá? Então por isso eu não estou blasfemando, estou falando de outra figura da imaginação das pessoas. Ele não é fofinho. Ele não é aquele Deus assim, sabe? Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é amoroso, mas não deixa de ser Deus. Então olha só, você me desobedeceu, eu estou agindo com misericórdia com você. Estou te chamando de novo. Vá. É impressionante. Aí o verso 3 fala, levantou-se Jonas e foi. Bem diferente, né? Do capítulo 1. Capítulo 1, olha lá, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Agora, depois de todos os problemas, ele vai. Ora, irmãos, eu posso falar por mim. Desde que eu me converti, fazia assim 1 mês, 2 meses da minha conversão, as pessoas já começaram a procurar e você não quer entrar para um seminário, não? Eu falei, que isso, rapaz? Que seminário o quê? Eu acabei de me converter, não. Mas aí continuou 1 ano, você não vai, não. 2 anos, não vai, não. Aí depois de um tempo eu comecei a sentir que realmente era para ir, mas não. Isso durou 8 anos. E eu, não. De repente Deus mandou uma enfermidade. Mandou um momento de fobia misturado com enfermidade, uma crise fortíssima. E aí eu entendi que eu estava igual Jonas. Muita gente já me chamava de Jonas. E eu falei, rapaz, eu acho que já estou no peixe já. Então, o que eu falei? Falei, Senhor, vamos fazer um trato? Se o Senhor me ajudar a isso aí passar, eu vou. Rapaz, passou. E eu fui. Podia fazer o quê? Então o Senhor é assim. Eu não acredito, irmão, às vezes pessoas falam na igreja, né? Ah, o Senhor queria fazer grande um negócio na sua vida, mas você não permitiu, e aí o Senhor não fez. Rapaz, quando o Senhor tem alguém que ele vai fazer uma obra, ele vai levar essa pessoa, igual ele fez com Jonas, não adianta. Ele vai arrastar essa pessoa. Os profetas, muitos deles foram arrastados, amargurados.
o Ezequiel escreve: eu fui amargurado em espírito. Moisés, lembra de Moisés? Não, Senhor, por favor, eu não, de jeito nenhum, eu não vou. Você vai. E ele foi. Então ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ele prepara o momento certo, ele escolhe, ele capacita, e não há quem possa resistir à sua vontade quando ele chama. Ele é Deus. O Deus da Bíblia, irmãos, não é o Deus que muitas vezes a igreja está acreditando. É um Deus que diz assim: eu vou tentar fazer uma coisa aqui, mas vou ver se eu consigo. Eu vou ver se eu consigo fazer aquilo ali. Deus é Senhor. Ele reina, ele governa. Quando ele diz eu vou fazer, ele faz. Porque ele é todo poderoso. Na semana que vem, Deus nos permitindo, a gente vai entrar nesse capítulo 3, no que aconteceu quando Jonas chegou em Nínive e começou a pregar. Foi o maior avivamento da história. Aí você diz: rapaz, agora eu entendi por que Deus arrastou Jonas. Porque ele queria salvar uma cidade e tinha que ser Jonas. Então é assim. Deus tem uma grande obra para fazer. E ele vai fazer. Então, esse avivamento aqui é simplesmente uma cidade de milhões de pessoas se converte ao Senhor. 120 mil crianças, cerca de 5, 6 milhões de habitantes. Era um conglomerado de 4 cidades, tipo a grande São Paulo hoje, o grande Rio, muita coisa ali. E o Senhor, olha, você vai ver. Começa a pregar e diz a palavra: e eles creram em Deus. Ué, como? Ninguém cria em Deus, nenhum ímpio cria em Deus, nenhum pagão cria em Deus. Olha, experimenta. Se você chegar na rua lá, em um mês vai ser tudo destruído. Ninguém acredita. E quando ele começou a pregar, o povo acreditou. E o povo se arrependeu. E o povo se humilhou. O que é isso senão a mão poderosa de Deus? Isso pode acontecer de novo, irmãos? Pode. Deus tem poder para fazer isso de novo. Que a gente possa orar, continuar orando. Deus tem feito algumas coisas conosco, pode fazer muito mais. Agora, consagra a tua vida a Deus. Não seja Jonas, seja obediente. Não viva atrás dos ídolos, mas atrás de Deus. Busque o Senhor, purifique a sua vida, dê ao Senhor primeiro lugar na sua vida e deixe Ele te usar. E até pede: Senhor, usa-me. Eu me lembro que tinha uma música da Cristina Mel, Usa-me. Rapaz, quantas vezes eu ouvi aquela música e fazia essa oração. O Senhor responde. Se você quiser que Ele te use, e você começar a pedir, Ele vai te usar. Não sei em que, mas Ele vai te usar. Oremos. Senhor, nós nos dobramos diante de Ti, reconhecendo que Tu és Senhor. Esse título não é um título vão. Tu és Senhor, soberano sobre todo o universo, sobre o tempo, sobre o espaço, sobre a matéria, sobre os acontecimentos, sobre as vidas, sobre tudo. Tu és Senhor. E nós, Senhor, nos alegramos em sermos Teus servos. E, Senhor, queremos ser usados por Ti, para a Tua glória, para a salvação dos perdidos. Senhor, age nesse lugar, como tens agido. Age nos corações. Só Tu podes salvar. Do Senhor vem a salvação. Salva as pessoas que entram aqui perdidas, Senhor.
Salva, Senhor. Visita a nossa igreja, as nossas vidas, derrama o teu Espírito sobre a nossa igreja, sobre as igrejas no mundo. Derrama mais um avivamento poderoso, Senhor. Tu podes fazer mais do que fizeste em Nínive. Não há limites para o Senhor. Não há limitações para o teu Espírito. Nós queremos também, Senhor, ser cheios de fé, cheios de alegria, cheios de comunhão com o Senhor. Nós queremos, Senhor, ter a vida abundante que o Senhor prometeu na sua palavra. Dá-nos, ó Deus, a cada dia, vida plena, para a glória do teu nome. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Dá-nos mais graça, Senhor, e que possamos concluir tudo que pensamos, dizendo: do Senhor vem a salvação. Amém.